Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia uns 2 anos que minha tia tinha se mudado para Ivaiporã. Eu lembro que na época fiquei bem triste porque me dava tão bem com a minha prima e acabamos sendo separadas. Desde que se mudaram, ainda não tínhamos ido para lá fazer uma visita a eles. E eles também não tinham vindo para cá. Isso já fazia, repito, uns 2 anos. Eu e a Marli, no entanto, a gente estava sempre em contato, né? Através de mensagem, ligações, até que pintou uma chance de eu passar as festas de fim de ano lá na casa da tia. Olha, eu fiquei numa alegria. Tava com tanta saudade da Marli, das nossas conversas, assim, cara a cara. Quando ela soube que íamos para lá, também ficou empolgada. Inclusive, mandou aquela mensagem. Olha, quando você vier, quero te apresentar meu vizinho. Tenho certeza que você vai adorar. Ela já tinha me falado desse rapaz. Já tinha mandado até uma foto dele. E olha, de fato, era um cara bem bonito. Mas confesso que não estava indo para lá pensando em namoro, em romance. Não, até porque tinha terminado um relacionamento fazia só alguns meses. E não estava pensando em outro, pelo menos durante algum tempo. Só queria ver minha prima, minha tia, matar a saudade. Enfim, foi a maior emoção quando a gente se reencontrou. E nem podia ser diferente. A tia também ficou muito feliz. Não só por me ver, mas por ver minha mãe, né? Por serem irmãs, elas também sempre foram assim muito próximas. Enfim. Eu e a Marli, a gente não se desgrudou. Ficamos ali no quarto conversando durante um tempão. Somente no dia seguinte, aconteceu de eu conhecer o tal do vizinho dela, cuja foto ela já tinha mostrado e que ela queria muito me apresentar. E olha, ela não estava exagerando. E pessoalmente era mais bonito do que na foto. Segundo ela, ele também estava querendo me conhecer, já que assim como fazia comigo, sabe, falando sobre ele, fazia com ele. E já tinha, inclusive, mostrado para ele uma foto minha. Ele estava também todo empolgado quando ela lhe contou que eu ia passar o Natal ali na casa dela. E quando ficamos frente a frente, olha, foi uma emoção. O nome dele, Edmar. E pensa num moreno bonito. Me encantei. E a julgar pelo seu jeito, acho que também causei uma boa impressão. À tarde, saímos para dar uma volta e ele foi com a gente. Aproveitamos para conversar, para nos conhecermos assim um pouco melhor. Só que, apesar daquele aparente interesse de parte a parte, não aconteceu nada, até porque não estávamos sós. Depois, inclusive, eu até perguntei para a Marli se já tinha acontecido alguma coisa entre eles. E ela falou que não, que entre eles só havia mesmo amizade e nada mais. Só que, não sei, a gente sempre fica com aquela dúvida. Mas depois ela acrescentou que já tinha ficado com um amigo dele. Com ele não, mas com um amigo dele sim. Bom, somente na véspera de Natal tivemos a chance de ficarmos um pouco a sós. E ele tinha também uma conversa bem agradável. Me fez um monte de elogios. Imagine como que eu me senti ouvindo ele falando que eu era bonita. No fim, acabou rolando e a gente acabou se beijando pela primeira vez. Tanto que depois a gente se despediu e eu acabei sentindo muito sua falta. É como eu já disse, né? Eu não tinha ido para lá pensando em romance. Mas depois que conheci o Edmar, assim pessoalmente, alguma coisa em mim começou a se transformar. Era para eu ter voltado a Curitiba com a minha mãe logo depois do Natal.
Mas no fim acabei trocando minha passagem e ficando na casa da tia até a virada do ano. E ficamos juntos praticamente todos os dias, eu e o Edmar. E inclusive, pelo entusiasmo e porque as coisas começaram a rolar com tanta, sabe, naturalidade, chegamos inclusive a ir para a cama. Não deu para resistir. Embarquei de volta no dia 5 de janeiro. E por incrível que pareça, até porque foi tão pouco tempo de contato, né? Mas já voltei apaixonado. Só eu sei o aperto aqui dentro por ter de me separar dele. Pelas coisas que ele me falou. Ele também estava se sentindo igualzinho a mim. O que eu estava sentindo, ele falava em palavras que estava sentindo também. Mas enfim, sem alternativa, né? A gente passou a matar a saudade através de mensagens, ligações. Ele falou que não conseguia me tirar da cabeça. Pensava em mim o tempo todo. E como é bom, né? Quando você está apaixonada, gostando da pessoa, saber que da parte dela está acontecendo a mesma coisa. Combinamos que ele daria um jeito de vir para Curitiba no carnaval para podermos ir à praia. E olha como os dias custaram a passar. Cada minuto parecia um ano. Para minha alegria, ele realmente veio. Foi um reencontro emocionante, nem poderia ser diferente. A saudade era tanta que a gente passou 4 horas trancados no motel. Meu Deus, como foi bom revê-lo. Descemos a Guaratuba, assim, sabe, no improviso, sem sequer termos um lugar para ficar. No fim, acabamos achando uma pousada, assim, bem em conta. Uma coisa que eu digo, foi o melhor carnaval de toda a minha vida. E passar aqueles dias com ele só fez aquela paixão lá do começo aumentar. Tanto que quando chegou a hora da despedida, olha, eu não queria chorar, mas acabei chorando. Quando ele entrou naquele carro e se foi, parecia até que um pedaço de mim estava sendo arrancado. Voltamos à rotina de matar a saudade pelo celular. Sabe o que foi que eu cheguei a cogitar? Ir embora para Ivaiporã, ficar morando lá com a tia, só para poder ficar perto daquele por quem eu tinha me apaixonado. Na loucura, olha, pode parecer, mas paixão faz tanta coisa com a cabeça da gente. Ali eu cheguei a conversar com ele sobre isso, que sabia o que ele achava, né? Ele falou que seria um sonho se eu realmente me mudasse para lá. E olha, não vou mentir, comecei a alimentar essa ideia a cada dia com mais intensidade. Comecei a fazer planos, só que naturalmente que não é uma coisa assim tão simples, né? Eu tinha o meu trabalho aqui, também estava fazendo faculdade, não dava para simplesmente jogar tudo pro alto, assim, de uma hora para outra. Na sexta-feira santa, voltei a Ivaiporã para ver o meu amor e passamos o feriado todo assim, mas sem se desgrudar um do outro. Eu nunca tinha sentido uma paixão tão grande na minha vida. Já tinha me apaixonado 2 ou 3 vezes, mas com aquela intensidade, juro, nunca. Foi uma coisa simplesmente arrebatadora. Eu já sabia que depois daqueles encontros, a gente só ia se ver de novo. Daria uns 2, 3 meses, e isso estava me angustiando tanto. Mais ou menos 2 meses e meio depois de eu ter estado lá em Ivaiporã, quase chegando o dia da gente se ver de novo, aconteceu uma coisa que eu andava com a minha cabeça tão nas nuvens por conta daquele sentimento
daquela saudade, que nem me dei conta de que poderia estar acontecendo coisas que a gente não imagina. Ou lembro que eu estava no banho, quando de repente comecei a sentir umas pontadas assim fortes na barriga, seguidas de algumas agulhadas. Eram cólicas. De repente, vi aquele sangue escorrendo pelas minhas pernas, em meio à água do chuveiro. Olha, entrei em desespero. Não sabia o que estava rolando. Aquilo nunca tinha me acontecido. Acredite quem quiser, mas naquele instante eu estava sofrendo um aborto espontâneo. Pro meu espanto, estava grávida e simplesmente não sabia de nada, nem desconfiava. Repito, aquela paixão estava me dominando a tal ponto que nem atentei pro fato de que, sabe, não pensei em nada. Na hora, não me ocorreu que eu estivesse sofrendo aborto, até porque não tinha experiência. Pensei que fosse apenas meu ciclo. Só que como as dores continuaram, tive de ir passar no posto 24 horas e depois de atendida, constataram que se tratava realmente de um aborto. E eu tive de passar por um procedimento de curetagem. Não vou mentir. Fiquei em choque. Jamais imaginei que pudesse estar grávida, até porque a gente se cuidava. Fiquei ali me perguntando como que aquilo podia ter acontecido. Certamente devo ter engravidado quando estive aquela última vez lá com ele. Depois, quando minha ficha finalmente caiu, bateu aquela tristeza. Só de pensar que tinha perdido o filho do homem por quem estava completamente apaixonado. Chorei muito. Deu uma tristeza, sabe? No fim, depois de pensar, decidi não contar nada para ele. Até porque fiquei com medo da sua reação. Nem para minha prima eu contei. Porque, sei lá, imaginei que ela de repente pudesse bater com a língua nos dentes, né? Comentar com ele. Somente uma pessoa ficou sabendo. Minha mãe. Até porque ela foi comigo até o posto. Pedi que ela não comentasse nada com ninguém. E ela me garantiu que não ia falar nada. Só que me deu um monte de conselho. Puxou minha orelha, pediu que eu me cuidasse, passasse a tomar comprimido para não engravidar. Infelizmente o Edmar não pôde vir a Curitiba na época em que falou que viria. Deu um problema lá e ele não pôde vir. E aí, eu que já estava triste, me afundei numa melancolia ainda maior. Olha, a saudade era tanta que eu chegava a sufocar. Na verdade, somente depois de 5 meses a gente se viu de novo. Só no feriado de setembro. O problema é que eu não sei. Alguma coisa estava diferente. Não sei se foi todo aquele tempo passado. Não sei. Só sei dizer que as coisas não foram tão intensas como costumavam ser. Eu sentia diferença. Ele estava meio disperso, meio distante. Mas eu procurei não me preocupar. Inclusive, nem comentei nada com ele. Mas foi depois desse nosso encontro que eu senti que ele também mudou comigo quando a gente conversava pelo telefone. Começou a demorar para ver as minhas mensagens. Às vezes eu ligava, ele não atendia. Não ligava a câmera quando eu fazia videochamada. Até que, preocupado, um dia eu perguntei: Edmar, tá acontecendo alguma coisa? Não. Como assim? Por quê? Não sei. Você tá diferente comigo. Parece que, sei lá. Ele falou que não era nada. Era impressão minha. Olha, até com a minha prima eu conversei, para ver se ela sabia de algo.
Mas ela tinha naturalmente as próprias preocupações. Falou que não sabia de nada, mas que se soubesse de algo me contaria. Pedi que ela ficasse de olho nele para mim. Estava tudo certo para eu ir lá em novembro, no feriado. Mas antes que eu comprasse a passagem, a gente conversou. Ele quis saber se eu já tinha tomado aquela providência, comprar a passagem. Falei que ainda não, mas que havia isso já no dia seguinte. Só que então ele falou, faz o seguinte, deixa então, não compra. Tô pensando em ir para Curitiba. Sério? Puxa, que bom, então venha, vai ser melhor. E dessa vez não precisa ficar em hotel, viu? Você vai ficar aqui em casa mesmo. Olha, eu fiquei numa felicidade. Imagine, alguma coisa estava diferente. Eu percebi, mas agora ele estava dizendo que nem precisaria eu ir até lá, porque ele viria aqui e ficaria na minha casa. Ou seja, se alguma coisa estava diferente, nada impedia que uma reviravolta igual acontecesse e voltasse a ser tudo como antes. Repito, fiquei numa alegria. Só que bem no dia em que ele viria, eu toda ansiosa, naquela expectativa, pensando que ele já estivesse na estrada, recebi aquela mensagem. Oi, Jéssica, tive um problema aqui e não vou poder ir, viu? Depois a gente conversa, tá bom? Pensa na minha frustração, na minha tristeza. Principalmente porque eu liguei e ele não atendeu. Sabe, mandou aquela mensagem. E quando eu liguei para esclarecer, para eu até perguntar o porquê de ele não poder vir, ele não atendeu. Somente mais tarde foi responder as minhas mensagens. Diz que o problema era na empresa onde ele trabalhava, que ele teria que resolver não sei o quê. Até que na semana seguinte, a gente conversou de novo. Falei que ia comprar uma passagem para ir vê-lo, porque não estava aguentando de tanta falta que estava sentindo dele. E pro meu espanto, ele falou, Jéssica, acho melhor não, tá? Aliás, preciso te falar uma coisa que eu já devia ter falado há muito tempo. Como assim? O que é? Ele ficou dando voltas, como se quisesse me explicar alguma coisa, ou se justificar antes de dizer, sei lá, eu não estava entendendo direito. Você é uma garota muito bacana, tá? Qualquer cara gostaria de ter você como namorada. Só que a distância complica muito. Ele falou aquilo, eu fiquei só escutando. Ele continuou, falou, e a cada palavra eu ia me encolhendo mais e mais, como se estivesse prevendo o que ele estava para me dizer. A certa altura eu o interrompi. Edmar, fala logo o que você quer falar. Então, é que eu estou envolvido com outra pessoa. Como é que é envolvido? Você está brincando comigo, né? Pelo amor de Deus, me diga que não é verdade. Infelizmente é. Estou envolvido. Aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Se a gente não morasse tão longe, tenho certeza que teria sido diferente. Só que, puxa vida, é difícil. Naquelas alturas eu já estava chorando. Num fio de voz, perguntei quem era a garota. Só que ele não quis dizer. Disse apenas que eu não conhecia. Para resumir, ele decretou o nosso fim. Depois desligou o telefone, me deixando ali à beira de uma depressão de tanta tristeza
de tanta desilusão. Liguei para minha prima depois. E foi mais uma surpresa, porque para o meu espanto, quando lhe contei a conversa que tinha tido com ele, ela falou aquilo. Ah, vocês conversaram? Já não era sem tempo, né? Ele parar de te fazer de bobo. Ué, como assim, Mali? Você sabia que ele estava com outra? Silêncio total. Somente depois de um tempo ela voltou a falar. Puxa, pior que sabia, Jéssica. Desculpa não ter te contado. Eu ia contar, mas aí conversei com ele. Ele prometeu que ia falar com você, por isso fiquei na minha. Achei melhor vocês dois conversarem. Claro que fiquei sentida com ela também. Puxa vida, ela podia ter me contado. Só que pelas tantas, ela me falou outra coisa que me fez perceber que ainda teria outra notícia pior do que a primeira, pelo menos para mim. Eu, sinceramente, já estava, assim, um caco, deprimida, triste. Ele tinha outra. Ele mesmo tinha me contado. E aí, a minha prima pega o último prego e fecha o caixão. Ele te contou também que ela está grávida? Grávida? Não. Pois é. Parece que está de 3 meses. Olha, aquilo causou um impacto tão forte em mim que chegou a me dar uma tontura. Deu uma moleza no corpo, aquela espécie de torpor que quase não consegui segurar o telefone na mão. Quer dizer que além de estar com essa outra, de ter terminado comigo para ficar com ela, a mulher estava grávida dele, no 3º mês, ou seja, fazia tempo que aquilo estava acontecendo. Fiquei ainda mais acabada, porque me veio à memória, na mesma hora, o aborto espontâneo que eu tinha sofrido. Meu Deus, ele nunca soube que eu tinha engravidado e que havia perdido a criança. Nem soube da gravidez, porque eu não contei. Fiquei ali me perguntando, será que se aquela gravidez tivesse vingado, as coisas teriam sido diferentes? Sinceramente, não sei. Só sei que do jeito que as coisas aconteceram, deu ruim para mim. Eu perdi para sempre. Porque ele se envolveu com outra. Ela ficou grávida, só que ao contrário de mim, conseguiu segurar o bebê. Olha que tristeza. Nunca vivi uma fase tão negra em toda a minha vida. Sabe aquela coisa de você se perguntar, meu Deus, o que eu estou fazendo viva para passar tudo isso? Cheguei a trancar a matrícula na faculdade. Acabei perdendo o semestre. E o semestre seguinte também. Até porque não tinha cabeça para nada. Não sei como não perdi um emprego. De tanto que várias vezes pensei até em viajar para lá. Só para conhecer a fulana, essa outra que entrou no meu caminho, quer dizer, no meu caminho, no caminho dele. Quem será essa mulher? Meu Deus, com tanto homem no mundo, por que ela tinha justamente de... No fim, apesar de ter tido a ideia, não tive coragem. Até porque sabia que só ia sofrer ainda mais. Quando eu senti aquela mudança, no jeito dele comigo, no modo como ele andava me tratando, ele já devia estar envolvido com essa outra. Que mais que eu posso pensar? Se estava grávida de 3 meses, ele estava me enganando há muito mais tempo. O tempo passou e eu não o esqueci. Pelo contrário. Parece que quanto mais o tempo passa,
mais penso nesse homem. Pela minha prima, eu soube que o filho dele nasceu. Que ele está morando junto com a intrusa. Sabe, me dói pensar como seria a minha vida se eu não tivesse perdido o filho dele que estava esperando. Eu acho que seria tudo diferente. Acho que estaríamos juntos até hoje, como uma família. Na verdade, eu estaria vivendo a situação que essa outra está vivendo, essa que entrou no meu lugar. Ou será que, independente disso, ele me deixaria de qualquer jeito? Me trocaria? Sei lá. Na verdade, não sei nem o que pensar. São tantas perguntas que me assombram, que me atormentam, para as quais eu não encontro resposta. E depois tem outra, encontrar resposta. Para quê? O que vai adiantar? Perdi o homem que eu amava. Essa é a verdade, meu Deus. A verdade crua, doída e que eu tenho de aceitar. Mas não sei como. Perdi o homem que eu amava.